do Senhor, meus irmãos. Amém. Convido você que pode se colocar de pé, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículos 57 ao 62. Acharam o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Pode se assentar, pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus, maravilhoso. Aleluia. De Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um rapaz, um discípulo, se aproxima de Jesus e diz: o que é servir a Jesus? Jesus vai olhar para ele e Jesus vai dizer a ele que Jesus está num projeto, está numa caravana, num projeto missionário, e que o Filho do Homem, Jesus se referindo a ele, não teria onde reclinar a sua cabeça, que as raposas teriam lugar para dormir, os passarinhos teriam lugar para o seu descanso, mas que Jesus, ele não teria o lugar de reclinar a sua cabeça. Esse é o primeiro moço dessa história que Jesus está narrando. O segundo, ele é chamado por Deus. Jesus olha para ele e diz: vem, me segue. E ele vai dizer o seguinte: o senhor não pode aguardar? Espera um pouco, eu preciso sepultar o meu pai, e depois eu vou te seguir. Jesus olhando também para esse, Jesus disse: deixe os mortos, enterre os mortos, vai, porque a ti é dado a ordem para que anuncie o reino de Deus. Há um terceiro discípulo, um terceiro personagem,
que Jesus também disse: vinde, e ele olha e diz: espera um pouco, deixa eu me despedir da minha casa, da minha família, e depois eu te seguirei. Jesus, olhando, disse que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Primeiro personagem é aquele que quer servir a Jesus pela motivação errada. Ele quer ser um discípulo, ele tem Jesus como seu mestre, como seu Senhor, mas ele está visando um Jesus com reino terreno. Ele quer seguir a Jesus porque ele sabe que Jesus, como rei, como mestre terreno, ele vai alcançar coisas apenas materiais. É aquela pessoa que busca a Jesus pelas coisas de baixo, pelas coisas da terra, pelas coisas terrenas. Observe que Jesus vai dar uma resposta para ele, e o texto não diz se ele continua seguindo. Porque Jesus vai dizer: olha, você quer me seguir, mas vou te avisar. Pensa bem na tua escolha. Porque o que você busca em mim, eu não tenho nem aonde morar, Jesus está dizendo. Nem aonde reclinar a minha cabeça. E o que você está querendo buscar em mim, eu estou te dizendo: olha, as raposas têm, os passarinhos têm, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Avalia se realmente você quer me seguir. Pensa bem se você quer ser o meu discípulo. Deus Santo, louvado seja Deus. Esse é o primeiro personagem. Pastor, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu não posso seguir a Jesus porque Jesus pode me dar. Jesus, ele pode te dar o que ele quiser. Mas a questão não é o que ele pode te dar, a questão é quem ele pode ser na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Essa é a questão do texto. Você já cansou de ouvir esse versículo, mas você nunca parou para fazer uma autoanálise sua e eu minha. Qual versículo? Aonde estiver o teu coração, está o seu tesouro. Tá, e como eu sei aonde está o meu tesouro? Como eu sei aonde está o meu coração? Uma pergunta difícil de descobrir aonde está. Eu achava que era difícil, mas eu descobri que é mais fácil do que eu e você pensa. Porque eu sou pai, e não tem como falar que eu não me preocupo com as minhas filhas. Eu sou esposo, não tem como eu falar que eu não amo a minha esposa. Eu sou filho, não tem como eu falar que eu não amo os meus pais. Eu sou pastor, não tem como não falar que eu amo a minha igreja e as minhas ovelhas. Então, peraí, meu coração está um pouquinho em cada lugar. Então, realmente, cada pouquinho é meu tesouro? É simples de entender. Quer saber aonde está o teu coração? Aonde você gasta mais tempo. Quer saber onde está o teu coração? Aonde você investe mais os seus recursos. É simples. Eu posso amar a minha esposa, mas se eu viver em prol dela, ela se tornou meu ídolo. Eu posso amar as minhas filhas, mas se a minha vida for em prol dela, meu coração não está em Deus. Aonde eu aplico mais o meu tempo e aonde eu invisto mais os meus recursos, ali está o meu tesouro. É fácil de você saber.
se o seu coração está em Cristo, se o seu coração está nas coisas do alto, ou como diz a pastora Thaisa quando prega aqui, se você tem um coração do coração de Aleluia, Deus. aonde eu invisto tempo e recurso, ali está o meu tesouro. Glórias a Deus. Quero te seguir, mas não pelo que o Senhor é, mas pelo que o Senhor faz. Quero te seguir, não porque reconheço que tu é filho de Deus, mas porque o Senhor tem um reino, e se eu te seguir, e o Senhor tem um reino, eu também vou desfrutar daquilo que o Senhor pode dar. Jesus olhou para ele e disse: pensa bem se você quer me seguir, porque sendo filho de Deus, eu estou saindo em missão, em cidade em cidade. Eu não sei qual é a próxima casa que vai me receber. Eu não sei qual que é o próximo lar que vai me abrir. Eu não sei aonde eu vou pernoitar essa noite, porque eu não tenho aonde repousar a minha cabeça para dormir. Olha, as raposas têm, os passarinhos também. O texto não diz se esse continuou a seguir, ou se ele mudou a sua ótica, a sua visão com relação a Jesus. Esse é o primeiro discípulo. Talvez se identifique com alguém nessa noite. Qual é o segundo? O segundo é o que Jesus chama, mas ele não atende o chamado, porque ele diz que ele precisa sepultar seu pai. Aqui há duas linhas teológicas nesse versículo com relação a isso. Primeira linha, o pai não tinha acabado de morrer, porque dá a entender no texto quando ele diz: eu tenho que sepultar o meu pai, dá a entender que ele acabou de receber a notícia da morte do pai. Não é isso que o texto está dizendo. Essa é a primeira linha, tá? O que a primeira linha de pensadores pensa a respeito desse versículo? É que ele já tinha enterrado o pai, iria fazer 1 ano, e após 1 ano que o pai já estava enterrado, ele como filho, ele precisava voltar ao lugar do sepultamento, aonde o pai seria de novo enterrado, os ossos do pai seria colocado numa caixa, enterrado, a família pega os ossos, e é um novo sepultamento. Então, alguma linha teológica acredita que quando ele diz: olha, eu preciso voltar a enterrar o meu pai, ele está falando depois de 1 ano que o pai dele está morto, ele precisa voltar para que seja feito um procedimento com o que sobrou do corpo, pegar os ossos, colocar em uma caixa e enterrar. E aí Jesus vai dizer: deixe os mortos, que sepulte os mortos. Essa é a primeira linha teológica. A segunda linha, ela acredita que Jesus, quando diz deixe os mortos, que sepulte os mortos, é que Jesus estava dizendo o seguinte: você agora, meu discípulo, se tornou uma pessoa espiritual, mas no meio da tua casa, da tua família, ainda há aqueles que estão mortos espiritualmente, não saíram do pecado, não saíram ainda da morte espiritual. Como você é espiritual, se preocupe com as coisas espirituais e deixa os que são carnal, os que ainda não saíram da morte do pecado, que cuide das questões carnal. Porque Jesus não é insensível. Jesus diz para honrar pai e mãe. Jesus não é alguém carrasco para olhar para um filho e dizer: olha, no momento em que seu pai morre, escolhe ou me segue ou enterra ele. Não é isso que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer para esse discípulo é que quando você ficar preso a coisas do passado e ficar embaraçado, você não pode me seguir. Mas se você nasceu de novo e é espiritual, busque as coisas espirituais. Deixe as coisas carnal para quem é carnal resolver. Glória a Deus. Santo.
talvez se identifique com você. Porque Jesus te chamou para ser um discípulo. Mas você sempre fica dando uma desculpa para o seguir. Talvez você não se enquadre no primeiro. Você não é da turma que quer ficar rico da noite para o dia. Você não é da turma que tem ambição, que deseja, embora a Bíblia promete que a gente comeria do melhor dessa terra, que Deus teria compaixão, misericórdia de nós e nos abençoaria. Por causa de nós? Não, por causa da bondade dele. Mas talvez você se enquadre nesse outro. Qual outro? Que tenha preocupado com um novo sepultamento de alguém que já partiu da sua vida. De alguém que já foi. E Jesus está te dizendo: deixa que os mortos, porque a ti é ordenado que pregue o reino do céu. Aleluia a Deus. Qual é o terceiro, irmão? É outro jovem, outro discípulo. Também quer seguir a Jesus, mas ele diz: deixa eu me despedir da minha família, para depois eu te seguir. Parece de novo que Jesus não tem coração. Parece de novo que Jesus não tem compaixão. Porque se o profeta teve a compaixão de esperar, Jesus não tem. Como assim, pastor? Está lá no livro de Reis. O profeta chama um moço para seguir e ele diz assim: ei, espera um pouquinho. Eu estava aqui arando a terra, deixa eu matar os bois, quebrar aqui o carro, o arado. Eu vou lá me despedir da minha família e sigo o profeta. E Jesus parece que não tem a mesma paciência que o profeta teve. Parece que Jesus não teve o mesmo amor que o profeta teve de dizer: olha, vai lá, faz o que você tem que fazer, resolve o que você tem que resolver, que depois eu te aguardo para que você exerça o seu ministério. Parece que com esse moço Jesus não tem compaixão. E aí Jesus vai explicar para esse moço por que Jesus não tem compaixão. Jesus diz: olha, você quer ir lá primeiro se despedir, dizer para a tua família que você vai passar a seguir os meus passos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai falar na história, na linguagem que ele conhece. Ele vai dizer: aquele que põe a mão no arado. Jesus não está dizendo aquele que largou o arado. Jesus diz aquele que pôs a mão, mas só deu uma olhada para trás. Não é quem largou, não é quem deixou de fazer. Aleluia a Deus. É quem olhou para trás. Não é digno do reino do céu. O arado era uma ferramenta bem simples de se usar, uma ferramenta leve. Era colocado um jugo em 2 animais, seja 2 bois, para que os dois andassem alinhados um do lado do outro, um preso ao outro, e a pessoa vinha atrás com o arado. E ele não poderia se distrair enquanto ele estava arando. Não só por uma questão de estar abrindo buraco para ser plantado, porque na terra encontraria pedra, então ele teria que estar olhando para a trajetória que os animais estavam fazendo, para que ele andasse no caminho reto. E se quando ele fosse arar e sentisse que havia uma pedra para não quebrar a ferramenta, ele a levantava, para não lhe trazer danos. Então ele não tinha tempo de, quando estava arando a terra, de olhar para trás. Porque senão os animais e o arado sairia da direção correta. No livro do profeta Isaías, o profeta Isaías
sendo usado por Deus, ele traz uma exortação ao povo de Israel. E a exortação que ele traz é essa: olhai para mim e sereis salvos. Está acabando o arado, aceitou o discipulado, aceitou ser chamado por ele, quer seguir os passos desse Jesus. Ei, mas eu tenho família, ei, eu tenho uma parentela. Jesus está dizendo: siga o teu ministério, continue arando a terra, não se distraia, continue prosseguindo, continue indo avante, não perca o alvo, não perca o caminho, não se distraia. Olha quantas colocações aqui no texto. A primeira: eu quero seguir Jesus, mas Jesus está dizendo que não tem onde reclinar a cabeça. E o que eu quero de Jesus é pão. O que eu quero de Jesus é milagre. O que eu quero de Jesus é cura. O que eu quero de Jesus é providência. Ele está dizendo: opa, avalia bem se você quer me seguir. Pensa bem se quer ser meu discípulo. Porque Jesus era aceito por uns, mas era rejeitado por outros. Jesus era amado por um, mas era perseguido por outros. Ele era glorificado por uns, mas era difamado por outros. Então Jesus está dizendo para ele: pese bem na balança, se realmente você quer andar comigo. O segundo: vai ficar dando desculpa até quando para atender o meu chamado? Vai ficar presa em questões que já foi resolvido até quando? Mas já se foi, já foi sepultado. Você já honrou ele, você já fez a sua presença, a sua família esteve lá. Agora você está dizendo que não pode me seguir, porque você precisa voltar lá para desenterrar o que já foi enterrado, para sepultar novamente. Jesus está dizendo: deixe os carnais cuidar das coisas carnais. Quem é espiritual, cuida das coisas espirituais. Eu não li esse texto, mas o Senhor me deu ele agora. Houve uma contenda na igreja primitiva. E começou uma discórdia entre os irmãos. Porque tinham pessoas necessitadas perecendo. O alimento não estava chegando na mesa de quem precisava. Começou aquela contenda. Os apóstolos se reúnem, dizem: vamos orar a Deus para levantar alguém, porque nós precisamos cuidar das coisas espirituais. Qual coisa espiritual? Nós precisamos se preocupar com a palavra e com o ensino. Mas nós também precisamos levantar alguém para cuidar da parte social. Veja, os apóstolos não abraçou a causa da área social. Eles dizem: a nós, que somos discípulos, foi dadas as coisas espirituais. Para cuidar de coisas terrenas e carnais, vamos levantar alguém apto para isso. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Aquele que não largar pai, mãe, quem foi que disse isso? Foi Jesus. Por causa dele,
não é digno do reino de Deus. Aleluia. Terceiro, deixa despedir primeiro da minha casa. Jesus está dizendo, aceitou colocar a mão no arado. Não é tempo mais de olhar para trás. Aceitou colocar a mão no arado. Recebeu o meu chamado. Tem certeza que quer ser meu discípulo? Tem certeza que quer trilhar o meu caminho? Não se distraia por coisa nenhuma dessa terra. Coloque os seus olhos no alto. Coloque os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Não se distraia. Foi chamado, foi escolhido. Qual é a desculpa que você vai dar? Qual é a tua motivação para seguir a Jesus? Mas pastor, a gente buscamos a Deus porque a Bíblia diz que no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Como pode Jesus está dizendo para o moço que não é para ele voltar para se despedir da sua família? Jesus não é contra a família. Jesus não é contra você orar pela tua casa se salva. Jesus não é contra eu orar pelo meu lar. O que Jesus está querendo te dizer é que se você aceitou ser o seu discípulo, você não pode mais ser paralisado, ser parado por as coisas que envolvem a nossa família. Jesus está dizendo, tem um arado, tem uma terra. O que Jesus está querendo dizer? Eu te chamei para pregar o reino de Deus. Eu te chamei para fazer a minha obra. Não seja negligente naquilo que o Senhor chamou. Naquilo que o Senhor chamou. Acho que foi na casa da irmã Conceição. Só não lembro se foi esse ano, acho que foi esse ano. Foi feito um culto com as irmãs chamado Culto dos Talentos. Diaconisa Natália que pregou, Fabiana que dirigiu o culto. De sinal foi uma bênção, só tinha eu e o seu Adão de homens, as mulheres tudo ali fazendo culto. Não estavam todas do grupo Semente da Fé, mas estava uma grande bênção. E a temática delas, culto dos talentos. Pelo que eu entendi do culto, porque não é um culto de ensino, então não deu para explicar, mas pelo que eu entendi da proposta das irmãs, pastor Leandro, se levantou R$30 de oferta naquele culto, os R$30 ia ser entregado na mão da diaconisa Conceição. Ela tem que pegar os R$30, sair dali, e aí o cara que vende pirulito, compra R$30 de pirulito, e com R$30 fazer 60. Mas eu tenho certeza que teve gente que pensou assim, se ganha 30, eu tiro 30 do meu pagamento e põe já no giro. Porque é mais fácil. Então eu reponho do meu pagamento
abençoei a obra de qualquer jeito. Eu quero ver como um culto das irmãs que der R$1.000, se alguém vai ter coragem de colocar. Que der 500, né, Flávio? Por quê? Porque nós não queremos se dispor para trabalhar. E qual é a desculpa para não granjear? Não tenho tempo. Qual é a desculpa para não pegar os R$30, os 50, os 100, os 500 e multiplicar por 1.000? Porque eu tenho meus afazeres, eu tenho meu serviço, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos. Olha a desculpa do texto. Jesus está chamando discípulos. E o que vem de espontânea vontade, vem com a motivação errada, ele vem pelo que Jesus pode dar. Os outros vêm porque Jesus chama. Mas todos que Jesus chama têm um motivo plausível no texto para não atender o Vou repetir para você entender. Sabe aonde está o teu coração? Aonde você gasta tempo e aonde você investe os seus recursos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor, então meu coração está no trabalho, porque eu trabalho, faço hora extra, eu vim à noite, se precisar, seu coração está no trabalho. Pastor, o meu coração está no meu noivo, no meu namorado, porque eu não deixo ele só. Se ele tiver que ficar só, eu não vou para o culto, porque eu tenho que estar com ele. Ele é o seu ídolo. Pastor, o meu coração está no meu carro. Se chover, eu não tiro da garagem. Onde o seu coração está? Onde o seu coração está? Talvez, adolescente, o coração de vocês esteja num aparelho que sai na mão de vocês, aonde vocês gastam mais tempo, aonde vocês investem mais o recurso de vocês, respondendo amigos, mandando mensagem, vendo os vídeos. Onde está o nosso coração? Aleluia, Jesus. Porque Jesus continua chamando. Ele disse: vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos alivie. Aleluia, Deus. Ele continua chamando o discípulo. Ele continua chamando. Ele diz: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Jesus. Vou repetir para você não sair daqui dizendo: chegar em casa eu vou largar o meu marido, vou largar a minha família, porque Jesus me chamou. Porque tem gente que entende tudo errado. Jesus não estava dizendo para aquele menino que ele não tinha que honrar o pai. Jesus estava dizendo que não era necessário ele voltar a desenterrar alguém para enterrar de novo. Tinha pessoas que poderia fazer, porque o que ele tinha para fazer era mais importante do que aquilo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos terminar agora com esse texto para nós ir embora. Deus. Com esse texto. Vamos pegar o barco, vamos pegar as redes, vamos pegar nossa equipe de pesca e vamos para o mar alto pescar à noite. Pela manhã, diz o texto, eles estão lavando. Então, se é pela manhã e eles saíram à noite, eu entendo que passaram a noite toda. E se passaram a noite toda tentando pescar, ninguém dormiu. Vocês concordam? Mas Jesus olha para eles e diz: vem você comigo e vem você comigo. Aonde nós vamos? Vamos ali no monte passar alguns momentos de oração. Quando Jesus volta, como que eles estão?
questões é essa. Se eu posso passar a noite inteira pescando, por que eu não consigo passar orando? Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou te explicar qual que é. Prioridade. Aquilo que é do meu interesse, aquilo que satisfaz a mim. É, Jesus. Meu Deus. Eu suporto passar. Aleluia. Sim ou não? Tá frio, não tá bom para dormir, irmão? Depois que passou esse calor todo, tá gostoso dormir? Não tá bom para dormir? Chegar em casa agora, comida quentinha, deitar e dormir? Tá gostoso, não tá? Todo mundo aqui projeta ir para casa e dormir, sim ou não? Sim. Mas se o seu filho passar mal e você tiver que ir para o hospital e passar a noite inteira com ele, Tem que ir, obrigado. sem reclamar, mas você vai. Vai ou não vai? Vai por quê? Verdade. Prioridade. Meu filho, minha esposa, meu trabalho, minha casa. Mas se falar para você, vamos hoje às 3 horas fazer um propósito, coisa do meu interesse, eu estou disposto a me sacrificar. Aleluia, Jesus. A me sacrificar. Quer ser discípulo de Jesus? Por isso que a Bíblia diz: o reino do céu é tomado. Coloque de pé, por favor.